A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez no nosso canal Palavras Preciosas. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está aqui ansioso para ouvir da parte do Senhor a sua palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Amados irmãos, hoje decidi fazer um vídeo aparecendo. Semana passada fiz alguns vídeos, né? Sem aqui apareci bem pouco, mas hoje o Senhor me fez trazer aqui algo da parte dele e eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, olhando, né, face a face, vamos assim dizer. E hoje eu estava pensando, eu tinha comprado uma Bíblia de estudo para mim, maravilhosa. E Bíblia é algo assim que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quando aparece uma de estudo, eu já quero ler, já quero absorver, já quero me alimentar o máximo de conhecimento possível, porque eu gosto muito de ler. E a Bíblia chegou. E eu fiquei com essa Bíblia, né, várias horas seguidas lendo e conhecendo essa Bíblia maravilhosa. E perguntando ao Senhor qual a palavra que ele tinha, né, para o nosso canal de hoje. Só que na hora fui orar, né? Fui orar antes de ler a Bíblia, comecei com a oração, pedindo ao Senhor para que ele colocasse uma mensagem em meu coração para estar trazendo aqui para nossas vidas. Só que não foi no momento que eu quis, não foi na hora que eu pedi ao Senhor que a palavra veio, que a mensagem veio ao meu coração. Mas quando eu arrumei aqui tudo para o canal, arrumei as coisas, é, deixei tudo organizado aqui, mudei até aqui o painel, né, do Palavras Preciosas de lugar. E comecei a falar com o Senhor, mas Senhor, e a mensagem que o Senhor quer que eu passe para o teu povo, Senhor, que vai ouvir aqui esse canal? Que mensagem o Senhor quer? Porque às vezes nós oramos, jejuamos. Tem dias que estamos com 1000 palavras no nosso coração, 1000 mensagens diferentes. Não sei se você está aí se identificando comigo, mas já tem dias que você ora, faz tudo isso e não vem aquela mensagem assim que prevalece, predomina aí o teu coração, né? Porque é assim, quando chega a mensagem, a gente já começa a se imaginar pregando, a gente já começa a se imaginar assim, a igreja enchendo, né? Os irmãos alegres, porque a palavra ela começa a fazer um efeito primeiro em nossas vidas, então nós começamos a ficar alegres, a sentir a presença do Senhor, então a gente já imagina ministrando a palavra, passando essa palavra adiante, né? E só que tem vezes que o Senhor ele não dá na hora que nós queremos, ele não dá a palavra no momento e na hora que nós pedimos, às vezes parece que não vem nada, né? E não é falta de leitura, não é falta de oração. É que Deus é Deus. Na hora que ele quiser mandar a palavra, ele vai mandar. Na hora que ele, se ele não quiser também mandar a palavra, ele tiver outra estratégia, talvez até através do louvor ou através, né, de algum vídeo, alguma outra coisa, ele vai fazer conforme a sua vontade, né? Não adianta a gente querendo ficar forçando Deus. É tudo no tempo dele, é tudo no momento dele para nossa vida. Por isso que é importante sempre estarmos com nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos sensíveis diante do Espírito Santo, porque às vezes a palavra do Senhor vem em nosso coração simplesmente observando a natureza, sentindo a brisa de um vento, num pousar da borboleta, olhando a lua. O Senhor ele fala conosco de várias formas. Então é importante estarmos sensíveis à voz, né, do Senhor, com nossos sentidos ligados à voz de Deus. E conforme eu estava aqui organizando o estúdio aqui, o lugar onde gravo, o Senhor colocou uma mensagem. Dando mais uma lida aqui na Bíblia, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração. E agora vou começar com a mensagem. Depois de ter falado para você como essa mensagem veio, eu achei importante falar isso para você, porque às vezes você está aí se identificando, às vezes você pensa que é só com você, que o problema, né, em você é outra coisa, e muitas vezes não é. É que Deus faz do jeito e da maneira e na hora que Ele quer. Então é importante estarmos sempre atentos à voz do Senhor, para na hora que Ele mandar a mensagem, nós já estamos preparados com o nosso coração aberto para já guardar a sua palavra em nosso coração, tá bom? Então agora eu te convido a pegar a tua Bíblia, pegar tua caneta, teu caderno, né? Vem ler comigo a palavra do Senhor, porque nós vamos começar agora o momento reflexão bíblica. Amém? Pegou aí? Tá tudo certinho? Sua Bíblia tá aberta? Agora eu vou te falar o livro. Procura no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 14. Versículo 14
do capítulo 6 de Daniel. Fala assim: E ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs-no dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei, no 16, ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, descer ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu estava lendo, só de ler essa passagem, já me arrepiei aqui, né? Porque que palavra maravilhosa. O Senhor, Ele trouxe ao meu coração essa passagem. É muito conhecida essa passagem. E sempre que lemos e ouvimos essa mensagem bíblica, a palavra de Deus, sempre fala conosco, não é verdade? Só que Deus, Ele trouxe algo em particular ao meu coração a respeito dessa mensagem. O que o Senhor trouxe, bom, eu iria escrever, mas são tantos detalhes que estou pedindo aqui a ajuda ao Espírito Santo para me conseguir transmitir para vocês o que o Espírito Santo trouxe da revelação da palavra do Senhor aqui para nossas vidas. Bom, ao ler essa passagem, o Senhor, Ele colocou no meu coração alguns pontos dessa mensagem. O primeiro ponto, que Daniel estava prestes a subir de carro. Daniel, o rei, amava tanto ele, mas tanto, que ia elevar Daniel de cargo. O segundo ponto é que isso que estava prestes a acontecer na vida de Daniel chamou a atenção de pessoas invejosas e maldosas, que logo em seguida procurou achar defeito em Daniel. Só que como Daniel servia a Deus, ele andava em sinceridade, em retidão, ele andava honestamente. E tudo que Daniel ia fazer, o nome de Deus era glorificado, porque Daniel não se achou erro nele, em hipótese nenhuma. Terceiro ponto aqui é que a única forma que Daniel foi acusado foi o amor de Daniel pelo Senhor. O amor de Daniel pela oração, pelo momento de oração. É verdade. Como não tinha como acusar Daniel, acusando Daniel, ele ia ser morto, né? Sentença ia vir sobre ele e ele iria ser morto. E sendo morto, não ia ocupar o lugar de excelência que ele estava prestes a ocupar. Só que enganaram, porque na vida de Daniel habitava o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus invisível, mas real. O Deus que eu e você serve. Quando andamos com Deus, devemos e temos que andar em retidão, em sinceridade, em honestidade de coração. Por mais que venham as dificuldades, os desafios, e muitas vezes o nosso eu, o nosso humano, quer gritar e dominar a carne sobre o nosso espírito, não podemos jamais deixar que isso aconteça. Daniel, ele tinha cuidado em tudo que ele ia fazer. E como não foi achado erro nele, acusaram Daniel, justo pelo que ele amava fazer, justo pelo que ele não ia abrir mão de deixar de fazer jamais. E vocês conhecem a história. Se você não conhece, não tem problema. Sabe o que Daniel amava fazer e que ele não ia abrir mão disso por nada?
podia surgir vários decretos, mas disso ele não abriria mão. Era o momento de oração com seu Deus verdadeiro. Pois é, Daniel, ele não adorava outros deuses, unicamente ao seu Deus, fiel e verdadeiro. Daniel, ele tinha os seus momentos de orações. Ele orava algumas vezes por dia, 3 vezes ao dia, e sempre ele orava com a janela do seu quarto aberta para Jerusalém. E a partir deste momento, Daniel, ele, mesmo com o edito assinado pelo rei, ele não deixou de orar. Ele não temeu, ele não abriu mão do seu momento de oração. É aqui que eu venho falar para vocês do quarto ponto. O quarto ponto aqui, ele é o essencial dessa mensagem. Daniel, por mais que ele se sentisse ameaçado pelo edito do rei, cujo rei foi enganado, né? Nós conhecemos bem essa passagem. Daniel, ele não abriu mão de falar com Deus. Daniel continuou a sua vida de oração como sempre. Mudou o edito, as conversações no reinado começou a acontecer, né? Só o rei poderia ser adorado, mas o coração de Daniel estava firmado unicamente no Deus verdadeiro. A situação, o medo de morrer, a sentença, a penalidade de morte que estava ameaçando Daniel, não impediu dele continuar sendo crente, dele continuar sendo fiel a Deus, não interrompeu o seu momento de oração. Sabe o que o Espírito Santo ele vem falar para mim e para você? Eu poderia falar uma mensagem sobre a cova do leão, como muitas pregações nós já ouvimos, que dos leões, Deus fez Daniel repousar, né? Com os leões ali, Deus fechou a boca dos leões, transformou os leões em travesseiros, como falam algumas mensagens. Claro que não literalmente isso, né? Mas algumas mensagens passam nisso. O que eu quero falar nessa mesma mensagem aqui para vocês é que Daniel, ele não deixou de orar. Independente das ameaças que estavam ali acontecendo ao redor de Daniel. Independente do que estava ali lhe rodeando. Daniel, ele não sentiu medo. Ele não abriu mão de falar com o Senhor. E a palavra do Senhor fala aqui que foi determinado um tempo que ninguém poderia deixar de orar. Esse determinado tempo, toda a oração, toda a petição tinha que ser voltada para o rei, unicamente, e para ninguém jamais. Daniel, sabendo disso, ele não deixou de orar, ele não deixou de cumprir com a sua rotina de oração. Uma coisa que é importante para nossas vidas é nós termos rotina de oração. Hoje, não são os leões que nos ameaçam, não são pessoas que querem ver a nossa morte física que nos ameaçam, que atrapalham o nosso momento de oração. O único que atrapalha o nosso momento de oração é nós mesmos. A nossa vontade, os nossos desejos da carne, nós mesmos colocamos empecilhos para atrapalhar a nossa rotina de oração com o Senhor. Se você não tem o hábito de estar orando, procure ter esse hábito de oração. Procure ter uma rotina de oração. Envolva Deus nos teus dias. Você não tem uma ameaça, não tem uma sentença decretada para você. Ai, se você não orar, se você orar vai acontecer isso, de mal com você, de ruim com você. Não. Você ainda, pelo menos por enquanto, é livre, né? Você pode orar, você pode estar entrando no teu quarto, entrando na presença do Senhor quantas vezes você quiser. Só que o maior desafio é você mesmo. O maior desafio é você desprender daquilo que prende a tua atenção, que quer a tua atenção. A carne, ela milita contra o espírito todos os dias. E o espírito contra a carne. Vence aquele que alimentarmos mais. Aí a pergunta aqui, esse quarto ponto, é a seguinte: quem será que você tem alimentado? Será que mais o teu espírito ou a tua carne? O Espírito Santo veio ao meu coração e colocou a seguinte mensagem: tenha hábitos de oração, tenha rotina de oração. E se você for acusado por alguma coisa, a tua resposta, a tua vitória estará nessa rotina de oração estabelecida por você. O nosso Deus é um Deus que gosta de rotina, ele é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus que ele gosta de coisas em ordem. Deus não opera na desordem. Então, quanto mais você organizar a tua vida, ter o hábito de oração, melhor será para você. E os desafios que vêm, você enfrentará de forma mais fácil. Eu não estou falando que será fácil, né? Mas o momento de oração, a rotina de oração que você habituar na tua vida, com certeza irá fazer toda a diferença.
que você tenha por sagrado aquele momento de oração. Você não abra mão desse momento de oração por nada, sabe? E muitas vezes nós nos ocupamos com tantas coisas, nós não deixamos levar com tantas coisas e coisas tão pequenas muitas vezes, né? Às vezes alguém chega chamando na porta, já atrapalha a nossa rotina de oração. Um telefone toca, né? A tecnologia chama, a rede social grita de um lado e tudo, muitas vezes, ao mesmo tempo, querem fazer de tudo para atrapalhar o nosso momento de oração com o Senhor. Mas que nós não venhamos deixar, que venhamos ser igual Daniel, que mesmo sofrendo ameaça, ele não abriu mão da sua rotina de oração. Daniel, ele tinha hora para orar, ele tinha dia, ele tinha a hora certa, a rotina certa. Foi por isso que ele foi pego, foi por isso que conseguiram tramar contra ele. Só que Daniel não estava em um bar, Daniel não estava em um lugar qualquer, vamos dizer assim. Daniel estava diante do Senhor. E quando estamos diante do Senhor, pode se levantar o que for, ninguém consegue derrotar aquele que está de joelhos diante de Cristo. Ninguém consegue derrubar aquele que já está de joelho, humilhando-se diante de Deus. Você entende como é importante? O inimigo, ele trama e planeja contra a nossa vida, querendo nos estragar todos os dias. Só que o maior desafio não é o inimigo em si, o diabo em si, mas o maior desafio é eu contra eu mesmo. É o bem que eu tento fazer, se eu não consigo, e o mal que eu tento fazer, se eu consigo. Mas a palavra de hoje para a nossa vida é essa. Crie hábitos. Tenha hábitos de oração. Crie rotina de oração. E não abra mão deste momento por nada. Amém? Então essa aqui é a palavra que o Senhor, o Espírito Santo, trouxe para a nossa vida. Que Ele tenha falado com você. Que nós venhamos ter esse hábito com o Senhor. E pode ter certeza que pode se levantar o que for contra você, não terá êxito, não terá sucesso. Porque a tua rotina com o Senhor, ela está sendo estabelecida, está sendo cumprida por você. Não abra mão, não deixe que ninguém atrapalhe a tua rotina de oração, teu momento de oração com o Senhor. Por nada, não troque. Ah, eu vou ali na casa de fulano, depois eu oro. Não. Que seja sempre Deus primeiro na sua vida. E assim você terá vitória, pode ter certeza. Amém? Vamos orar? Vamos estar aqui apresentando nosso caderno de oração. Gente, tem vindo testemunho ao meu ouvido. Deus já tem salvado, Deus já tem curado, viu? E muito mais Deus ainda vai fazer. Muitas pessoas aqui, ó, Deus já tem agido e trabalhado. Amém? Então será assim na tua vida também. Fecha os teus olhos e assim nós vamos iniciar a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu neste momento, quero te agradecer por essa palavra que veio de encontro primeiro comigo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela nos corrige e nos ensina a melhorar todos os dias. Obrigada por teu amor. Obrigada por tua fidelidade. Obrigada por tua misericórdia. Senhor, tu me ensina a melhorar dentro do meu lar todos os dias. Eu quero ser melhor como mãe, melhor como esposa, melhor como serva, melhor como filha, melhor como crente, Senhor. Quero ser melhor como amiga. Senhor, eu quero ser melhor em tudo. Mas eu preciso e reconheço que eu sou necessitada da presença do teu Espírito Santo para melhorar todos os dias. Inclusive, Senhor, o desafio de manter a rotina de oração, de manter um hábito, Senhor, de sempre estar orando. Me ajuda, Senhor, a romper com os desejos da minha carne, que é querer o conforto, Senhor, é querer me distanciar do Senhor. Eu quero alimentar mais o meu espírito sempre. Então me ajuda com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha dar vitória, cura, libertação para todas essas pessoas que estão aqui. Só tenho que te agradecer e te louvar. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, mas já de posse da vitória. Amém. E amém. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.